Pronto, Janete. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Janete, sou estudante do terceiro semestre do curso de Direito na Fundação do Ministério Público. Eu faço parte do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da URGS. De início, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e aos palestrantes que estão compondo a mesa para falar sobre racismo institucional, a relação da universidade com a discriminação aos alunos negros. Este evento foi construído pelo Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da URGS. O núcleo foi fundado no dia 24 de março deste ano e é coordenado pelo professor Lúcio Almeida e pelo professor Alejandro Alvarez. O núcleo nasceu para combater o racismo através de uma pesquisa qualificada. Ele tem o seu olhar versando sobre os direitos e o respeito do povo negro, indígena, das mulheres e da população LGBTQIA+. Somos um núcleo vivo e ativo, nos organizamos em diversas frentes. Além da nossa pesquisa profunda e qualificada, antirracista, também temos os grupos de trabalho, que contribuem para o desenvolvimento individual e coletivo dos participantes, através do GT de Eventos e Comunicação, o GT de Escrita Acadêmica e o GT de Inglês. E desta maneira, nós estamos ativamente construindo e desconstruindo para estilhaçar a máscara do silêncio e tornar visível a existência dos que são invisibilizados, dando voz dentro do contexto social em que nós vivemos, porque acreditamos numa justiça que enxerga, para que possa existir o processo de construção do sujeito. Se sabe que o racismo ele é construído através das relações de poder, e desta maneira as relações sociais ganham forma. Por esta razão, é importante o entendimento e o significado destas relações, e é por isso que o racismo tem que ser visto, observado, falado e, principalmente, fundamentalmente, combatido, pois é mais do que ações e atos individuais, ele está na forma de organização das instituições, e as universidades são atravessadas por essa questão, portanto, tem sim no seu funcionamento ações determinadas. E para nos auxiliar nesta observação e ampliar o nosso horizonte de discussão, entendendo qual é a responsabilidade e a participação das universidades e, principalmente, além disso, como todo esse sistema afeta a vida dos estudantes negros, hoje nós estamos aqui, nesta encruzilhada, que, como ensina a nossa ancestralidade, é um lugar de encontro, de troca e de reciprocidade, onde as vozes ecoam. E hoje nós estamos com 3 vozes potentes que irão ecoar. São eles: o professor Lúcio Almeida, mestre e doutor em Direito pela URGS, o professor substituto no Direito da URGS, professor da Faculdade Dom Bosco, professor de especialização em diversidade na La Salle, advogado, escritor, coordenador do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade da URGS, membro imortal da Academia Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul, autor dos livros Direito da Diversidade e o livro Direito Constitucional às Cotas Raciais. Também está conosco hoje Juliana Silva dos Santos, servidora pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, bacharel em Comunicação Social pela PUC, especialista em Gestão da Comunicação Institucional pela PUC e estudante do terceiro semestre do curso de Direito na Fundação do Ministério Público. Temos conosco também Kitiele Vergara, estudante de Direito na URGS, servidor municipal de Porto Alegre, cofundador e coordenador discente do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da URGS e editor da revista da Faculdade de Direito da URGS. Antes de dar o início ao nosso debate, eu quero deixar alinhada a nossa dinâmica. Enquanto o debate estiver acontecendo, vocês podem participar através do nosso chat no YouTube, com as suas contribuições, comentário e com as suas perguntas. Nós estamos aqui em uma equipe e vamos selecionar as perguntas. Ao final do primeiro ciclo de debate, vamos iniciar o segundo e último ciclo com as perguntas e as respostas. Será direcionado 2 perguntas para cada um dos nossos convidados. Participem, aproveitem esse momento e façam essas perguntas. Eu passo a palavra ao professor Lúcio Almeida.
Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação imensa, né, estar presente no evento de hoje. O evento que marca uma autorreflexão da população negra, especialmente dos estudantes negros e negras e dos docentes negros e negras dentro de uma instituição como a Faculdade de Direito da UFRGS. Tá? Foi-me perguntado, professor, o que o senhor poderia falar para nós sobre o racismo, a discriminação, o racismo institucional, enfim. Tá? Há diversas propostas que têm tratado a questão do racismo. Nós poderíamos falar aqui de um racismo sistêmico, um racismo interpessoal, um racismo individual, um racismo estrutural. Tá? Mas o tema de hoje é o racismo, trata-se do racismo institucional. O que é, na verdade, o racismo institucional, professor? O racismo institucional nada mais é que um tratamento não isonômico com aquelas populações em que o sistema racista denominou de populações desprezadas. Tá? Então, essas populações desprezadas são o objeto desse racismo institucional. Logo, quando estamos falando a respeito dos estudantes negros, ou dos discentes negros, ou dos docentes negros dentro de uma instituição, estamos falando a respeito dessas populações desprezadas. Como diz a nossa intelectual Grada Quilomba, vivenciamos um cotidiano constantemente racista. A faculdade, né, seja uma faculdade de direito, seja uma faculdade de química, uma faculdade de pedagogia, ela é a extensão desse modelo que o Fanon muito bem denominou, né, o modelo da colonização. Ou seja, a instituição, a universidade, a faculdade, ela é um braço ideológico do que nós chamamos do processo de colonização. Logo, o negro ou a negra dentro de uma instituição como a universidade, estando na condição de estudante ou professor, ele está, na verdade, rompendo com a tradição do epistemicídio. O que é o epistemicídio, professor? É a reiterada tentativa de calar a produção da população negra. Mas qual produção? A produção do conhecimento. Tá? Então, quando nós estamos tratando o racismo institucional, é preciso pensar o racismo institucional numa perspectiva colonialista, na qual o grande objetivo é calar o conhecimento da população negra. Como podemos romper com isso, Juliana e os demais que estão nos ouvindo? Só podemos romper isso com organização. É isso que este núcleo está fazendo. Ele é organizado, autocrítico e tem cada vez mais se colocado num aspecto propositivo, ou seja, trazendo propostas para que a universidade, a sua faculdade, mudem a respeito das populações desprezadas. Assim, já de início, eu cumprimento os professores desta casa que estão junto neste projeto, o professor Alejandro, a direção desta casa, cumprimento o pessoal de apoio, a Márcia, cumprimento os coordenadores dos grupos de trabalho, do nosso núcleo antirracismo. Por quê? Porque, na verdade, como eu já havia falado para os integrantes do nosso núcleo, aqui nós temos um projeto vivo, ou seja, nós temos um quilombo acadêmico. O que é um quilombo acadêmico, professor? O quilombo acadêmico é uma proposta de rompimento com essa visão egocêntrica, essa visão que tanto contribui para o epistemicídio. Bom, o segundo aspecto da minha fala é falar a respeito da minha experiência como professor. O senhor já sofreu racismo, professor? É uma pergunta que sempre vem ao meu encontro quando eu estou dando palestras, quando eu estou falando a respeito do racismo. Lembrando que o professor não fala só de racismo, tá? Eu falo de direito administrativo, direito constitucional e tantos outros temas, tá? Eu sou especialista em diversidade. Mas quando me perguntaram se eu já passei por racismo dentro da instituição, com certeza a resposta é sim, né? Eu passaria uma noite aqui tratando dos casos onde eu identifiquei como casos típicos de racismo institucional. Bom, qual a sua experiência com isso, professor? Faz quanto tempo o senhor é professor?
Eu sou professor desde 2008, se contabilizarmos o estágio docente, no qual realizei aqui na faculdade, desde 2008, um estágio docente, comecei em 2008, estando professor até os dias atuais. São quase 15 anos como professor. Lembro que, na ocasião que fui chamado para uma seleção em uma faculdade privada aqui da capital, que o coordenador disse a seguinte frase para mim: professor Lúcio, por que o senhor nunca foi contratado por outra faculdade? E eu disse: eu não sei, talvez o senhor que sabe. Aqui a gente fica com aquele medo, né, porque a gente está sendo contratado, a gente fica meio receoso de dar real, assim, um papo reto, né? E ele disse: eu sei por que tu nunca foi contratado. E, para minha surpresa, um coordenador branco, ele me disse com todas as letras: o senhor nunca foi contratado porque o senhor é negro. Tá? O senhor tem mestrado e doutorado na URGS e nunca foi contratado porque o senhor é negro. Esse é o ponto. Tá? E ele me contratou, esse coordenador me contratou. Tá? E ele precisou reafirmar aquilo que a gente, de forma cotidiana, vivencia. Um segundo aspecto desse racismo institucional dentro das faculdades, eu vivenciei faz pouco tempo, né, no concurso para professor, né, no concurso processo seletivo, tivemos abertura de cotas no processo seletivo para professor, e eu fiquei em terceiro lugar, e pela ordem, pela lei de cotas, pela forma como se organizou o edital na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu acabei sendo beneficiado com a vaga de professor substituto. Para minha não pouca surpresa, né, chegaram diversas mensagens dizendo: Lúcio, tu estás vendo a repercussão negativa que está ocorrendo com a tua contratação? Professores estão colocando em grupos de WhatsApp e até mesmo em redes sociais que a tua chegada não é bem-vinda. Como se isso me assustasse, né? Como se isso pudesse derrubar a minha persistência ou o foco que eu tenho na efetivação da justiça. Eu sempre brinco com os meus estudantes que eu não sou um antirracista depois dos 40 anos. Tá? Eu sou um antirracista desde que aqui nasci, desde que a minha mãe sofreu violência obstétrica, eu mesmo nasci com aquilo que a gente chama de fórceps, né? E a minha mamãe sempre lembrava com muita dor o momento do parto. Então, eu não me descobri negro aos 30, 40 anos. Né? E aquilo não foi nenhuma surpresa para mim. Diversos amigos me mandaram mensagens: Lúcio, tu queres que eu te ajude, entre como testemunha na justiça contra este fato? Eu disse que não. Eu disse que eu cuidaria disso, né? E estamos cuidando disso, buscando provas, né? Para que possamos enquadrar esses profissionais racistas. É importante que se diga, né? Quem se coloca como uma raça acima das outras é um racista. Então, é importante que as coisas sejam ditas num português muito reto e um papo bastante reto. Então, essa foi uma experiência bastante significativa para mim. Né? E o mais interessante nessa experiência de racismo como professor que eu passei é que, na verdade, muitas pessoas dentro das instituições, né, racistas, dentro dessa perspectiva do racismo institucional, acabam protegendo o racista. Isso é interessante. Tá? Me chamou a atenção nesse aspecto. Por quê? Porque eu fui praticamente assim orientado, né, a ter um certo cuidado com isso. Tá? Quando, na verdade, o correto teria que se abrisse uma sindicância, um PAD, para verificar, né, um PAD não, porque não se tratava de um servidor, mas que se abrisse um processo administrativo para averiguar o fato, né, que envolvia a suspeita de racismo sofrida por um professor cotista. Então, é importante que a gente diga isso, é importante que os meus estudantes que estão nos ouvindo, que nos casos de racismo, né, nós temos que, sim, judicializar. Tá? O sistema racista ele não nos respeita se a gente não judicializa. Tá? Hoje eu sou, dentro da Faculdade de Direito da URGS, componho, né, junto com um outro professor, nós somos 2 professores negros dentro da faculdade. Tá? Então, somos um grupo de professores assim, pequeno, né, é praticamente a cota de um só, né, que nós vivemos dentro da faculdade. Enfim, né, é um pouco doloroso falar dessas experiências sobre racismo como um professor. Enfim, um segundo aspecto, tá, que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, aí numa relação mais propositiva, é aquele que diz respeito ao papel que o grupo
núcleo, né, de antirracismo tem tido na nossa faculdade, né? O núcleo antirracismo tem provocado, né, ou mesmo fomentado dentro da nossa faculdade movimentos, né, bastante propositivos para que este ambiente ainda racista se modifique, tá? Ou seja, né, nós já fizemos um congresso a respeito do racismo no mercado de trabalho, nós já fizemos um congresso sobre literatura com um professor, né, muito conceituado, sobre racismo e literatura, foi uma proposta do professor Daniel Mitidier. Nós tivemos outras atividades bastante importantes nesse sentido. Um outro aspecto, tá, é por que o nosso objetivo, por que o objetivo em estudar, em colocar o tema, né, do racismo na pauta dentro da nossa faculdade. Constantemente, é importante que se diga isso, os profissionais, né, os quadros do Estado, e aí nós podemos citar alguns quadros: juízes, promotores, juízes, promotoras, delegados, delegadas, se queixam que a sua formação dentro de uma faculdade de direito é escassa no que diz respeito à temática do racismo. Eu conversava há muito tempo já com o Richelli, né, Richelli? Eu dizia para o Richelli, como pode uma faculdade de direito que tem a metade da população do país é uma população negra, onde os fenômenos do racismo estão no nosso cotidiano, né? Todo dia tem uma pessoa negra sendo espancada ou sendo morta pela polícia, todo dia tem uma mulher negra morta num quarto de hospital, num atendimento obstétrico, todo dia tem um estudante ou uma estudante sofrendo humilhação em sala de aula, todo dia tem um jovem negro, uma menina negra, como diz os Racionais, sendo morto pelo Estado. Como esses fenômenos não tocam uma faculdade? Como é que isso passa assim? Como é que temas que são alienígenas à nossa realidade são objeto de pesquisa e essa realidade nua e crua não é objeto de pesquisa? E aí, o que dizem esses meus amigos que são juízes e juízas? Lúcio, nós nunca tematizamos. Quando eu fiz o mestrado, não tinha opção de linha de pesquisa que tratasse do racismo dentro da faculdade de Direito. Como assim? Como é que nós vamos colocar um juiz, uma juíza que não teve um tipo de formação tão importante para a nossa realidade? Há pouco tivemos o caso Beto, né? Eu sempre brinco com meus estudantes, Porto Alegre se destaca no mundo sempre por aspectos negativos, né? E o caso Beto levou a nossa cidade, a nossa capital, aos jornais de todo o mundo. E o caso Beto representou isso, é o empurra entre o promotor, o delegado, todo mundo que ia para a rádio não conseguia falar sobre racismo, não entendia absolutamente nada sobre racismo. Isso é vergonhoso para a nossa faculdade de Direito, sejam as faculdades de Direito privadas e as faculdades de Direito públicas. É vergonhoso que isso esteja acontecendo. E aí muitos sabem, né? Muitos sabem a quinta tradução de um autor na França, mas não sabem lidar com uma realidade tão crítica e tão real como é presente em nossas cidades, tá? Um outro aspecto importante também na minha fala sobre o racismo institucional e vem ao encontro do que a gente está falando, eu acho que meu tempo está acabando, né, Janete? E a gente precisa. Como é que está meu tempo, Janete? Ô, Richelli, tá? Ô, Janete ou Richelli? Sim, sim. Ainda sim, professor, o senhor tem mais alguns minutos. Tá. E para terminar, assim, ou para ir ao fim, né, eu gostaria de dizer o seguinte, tá? O nosso movimento dentro da Faculdade de Direito da URGS é um movimento construtivo, tá? Ou seja, tem professores brancos e negros, brancas e negras, trabalhando essa questão e nos ajudando bastante, nos auxiliando bastante aqui na faculdade, tá? É preciso avançar mais, é preciso avançar bem mais, tá? Hoje tivemos 2 defesas de banca de TCC, tá? 2 defesas de TCC, uma pela Diana e outra pela Dodô, né? As quais trataram exatamente temas que tocam a realidade da população negra. Uma tratou sobre a população feminina, a população negra, a mulher negra, a situação pela qual ela passa hoje
sobretudo, né, no que diz respeito à relação dela com o Estado, né? A outra tratou das comissões de heteroidentificação dos concursos nos vestibulares. Tá? Por que isso é tão importante para nós? Porque, pela primeira vez, no dia de hoje, nós tivemos 3 professores negros em uma banca na nossa faculdade. Tivemos a professora Luciana, o professor Gleidson e eu. Né? Tivemos 3 professores negros dentro de uma faculdade de Direito, uma faculdade que faz parte de um país que tem metade da população negra. Então, isso é tardio, mas é positivo. Então, significa que nós estamos avançando. Por fim, tá, a Janete, quem está nos ouvindo, o trabalho do Núcleo de Pesquisa Antirracismo aqui da faculdade, o Richard já me chamou a atenção, não é da faculdade, né? Aqui da faculdade URGS, né? Da faculdade de Direito da URGS, ele é um trabalho eminentemente numa perspectiva humanista, numa perspectiva africanista, tá? Então, por isso que a gente fala quilombo acadêmico. Nesse sentido, e é importante como professor, e eu sempre digo para os meus estudantes, falo para a Janete, para o Richelli, o professor tem uma responsabilidade social. O professor tem uma responsabilidade social. E eu estava lendo, eu sou eu tive formação cristã e também voltada ao candomblé, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de nação, né, Juliana? Onde nós temos uma perspectiva fraterna, tá? Fraterna. A nossa perspectiva ela é fraterna. A gente não vê com bons olhos o individualismo autocentrado. Em razão disso, pelos acontecimentos que têm ocorrido no mundo, ontem, eu lia uma encíclica do Papa Francisco, tá? Onde se chama Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos, somos todos irmãos. Então, em razão disso, eu fiz um texto onde eu faço uma homenagem, não uma homenagem em sentido legítimo, porque eu não sou árabe, né? Sou negro, eu não sou palestino, eu não sou do Estado de Israel. Mas eu acho que todo aluno, que todo agente, que todo aquele advogado, advogada que tenha como escopo a justiça, ele deve sempre se pautar pela defesa dos mais fracos. E aí eu escrevi, e aí eu trouxe aqui em razão disso, trouxe um amigo meu que é palestino, ele me enviou uma bandeira da Palestina. Tá? Está aqui a bandeira da Palestina. Ó. Tá? E eu gostaria de dizer o seguinte para esse meu amigo, né, que é palestino, eu gostaria de dizer o seguinte, que todo professor tem responsabilidade em defesa, todo jurista tem responsabilidade em defesa dos mais fracos. E eu coloquei o seguinte pensamento, não sei se vocês vão concordar comigo, talvez eu esteja errado. Há uma faixa de Gaza em diversas regiões do país. É preciso lembrar o que os nossos indígenas, né, a Richelle, têm passado, né, em nosso país. Há de dizer, há uma faixa de Gaza em nosso país. Né? O que os indígenas estão passando hoje na mão deste governo, na verdade, nós estamos diante de uma faixa de Gaza. Quando se trabalha antirracismo, se trabalha a questão dos indígenas. Lembre, né, há uma faixa de Gaza em nossa capital. Quem vive em Porto Alegre sabe disso. Lembrem da Avenida Protásio Alves. Quem não lembra da Avenida Protásio Alves? Né? A Avenida Protásio Alves é uma verdadeira faixa de Gaza, uma parte dela é uma verdadeira faixa de Gaza. De um lado, nós temos a Bom Jesus, com uma população negra, eminentemente negra, atingida pelo patrulhamento do Estado, atingida pela violência policial. De outro lado, nós temos, né, a camada mais rica ou a mais privilegiada da nossa sociedade. Há também uma faixa de Gaza no mundo, onde os cristãos são mortos por serem cristãos, né? Onde os árabes são mortos por serem árabes. Há uma faixa de Gaza aqui, né, no Rio de Janeiro, né, onde, recentemente, 28 pessoas foram mortas pela polícia, pelo simples fato de viver numa favela. Tá? Isso já representa que nós temos diversas faixas de Gaza
em nosso país, onde predominantemente a população negra e indígena são as principais vítimas disso que o nosso autor Achille Mbembe, alguns chamam de Achille Mbembe, outros chamam de Achille Mbembe, né, denominou de necropolítica. O Estado brasileiro definiu quem deve morrer, quem deve viver. O caso da Palestina é um caso que representa isso, né? Além de ser uma região sagrada para diversas religiões, para 3 principais religiões, é um caso emblemático, é um caso que nos traz uma reflexão sobre as diversas faixas de Gaza que nós temos pelo país. Então, nós, como antirracistas, nós condenamos toda a prática de dizimação de povos pelo mundo. Tá bom? Essa é a nossa perspectiva internacionalista, essa é a nossa perspectiva antirracista, não só na capital, não só no país e no mundo. Então, eu gostaria de dizer um viva a Palestina, não como palestino, não como árabe, eu sou um cristão, mas como, como quem quer, né? Quem quer, de fato, ver os povos mais fracos sendo defendidos. Tá? Então, uma homenagem ao meu amigo que é da Palestina, uma homenagem ao povo palestino. Tá? Nós somos todos antirracistas, condenamos o que está acontecendo com a Palestina. Tá bom? Termino a minha fala desta forma. Muito obrigado. Um beijão para vocês. Obrigada, professor, sempre com excelentes contribuições. Agora eu passo a palavra para a Juliana Santos, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito pelo Núcleo de Pesquisa Antirracista da Faculdade de Direito da URGS, em especial o professor Lúcio, a Janete, Cauê, Richelle, Maria Vitória, todos os envolvidos nesse evento virtual. Né? Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de dividir experiências e falar sobre um assunto tão importante, né, numa universidade tão grandiosa como a URGS, né? Proporcionar a mim essa oportunidade de fala é maravilhoso, né? E o assunto do racismo, ele sempre esteve muito presente na minha vida, na verdade, a ancestralidade jamais permitiria que eu esquecesse, né? Porque o quanto é doloroso a gente sofrer discriminações, né? E nessa noite eu vou contextualizar de uma forma breve, resumida, as minhas experiências, reflexões a respeito do racismo na universidade privada, né? Eu sou uma estudante de ensino médio, né? Eu sempre estudei, na verdade, em escola pública, né? Fiz todo o meu estudo em escola pública. E depois eu fiz a minha graduação, a minha primeira graduação numa universidade privada, né? Eu tinha crédito educativo, né? Porque eu não tinha condições de pagar a faculdade, né? E aí eu fui estudar numa universidade privada, né? E a minha experiência nessa primeira graduação, né? Eu sofri racismo nessa primeira graduação, foi um tempo bem difícil, né? Foram episódios que aconteceram assim que realmente marcam a vida da gente, a gente não esquece, né? Essa relação da universidade com a discriminação aos alunos negros é uma coisa muito marcante, né, na vida da gente. E eu vim aqui para contar um pouco da minha história, para a gente fazer algumas reflexões, né? E eu vou contar um pouco da minha história para vocês. O primeiro momento que eu cheguei na universidade, eu fui recebida da seguinte forma. Tinha um grupo de colegas, enfim, que elas pegaram e disseram: eu não sabia que pessoa negra já podia se misturar entre a gente. Começou dessa forma. E aí tá, eu era uma menina, né, uma menina negra de 17 anos de idade. Na verdade, eu não sabia como me portar naquele momento, eu não sabia como me defender, né, naquele momento. E aí teve um outro episódio que daí deixaram bananas na minha mesa, né? E aí eu não aguentei e fui falar com a coordenadora do curso, né? Fui reclamar do que estava acontecendo comigo constantemente, perseguições, até porque eu era a única
aluna negra, né, da faculdade, né, e o que a coordenadora me disse? Ela disse, olha, Juliana, eu acho que tu deve te afastar, eu acho que tu deve fingir que não está acontecendo nada. E foi isso que ela me aconselhou a fazer, foi dessa forma que a universidade, naquele momento, na minha primeira graduação, ela agiu com relação àquele racismo que eu estava sofrendo naquela oportunidade, né? Na verdade, eu era a única negra sempre, né? Nos ambientes eu era a única. Então, na verdade, ser o único negro, né? Eu sempre era uma aluna muito solitária, né? Na época. Depois, claro, eu fui me enturmando, fui fazendo amizades, enfim, as coisas ficaram um pouco melhores. Mas foram momentos bem difíceis, bem marcantes para mim. E aí, depois, passado esse tempo, né, que eu fiz a minha primeira graduação, né, fui a única aluna negra na minha formatura também, a minha universidade bem elitista também, né, e aí a gente se forma, e o aluno negro se depara com uma outra realidade, ele se depara com a falta de oportunidades de trabalho. Eu não tinha oportunidade de trabalho. Eu ia buscar trabalho, eu ia buscar oportunidades, eu tinha uma boa formação, mas sempre eu me deparava com aquela questão da boa aparência, né? Na época, era aquela questão, você tem que ter uma boa aparência, né? Na verdade, o racismo, ele estava por trás daquela boa aparência na época, né? Porque naquele período não tinha celular, a gente não tinha toda essa tecnologia que existe nos dias de hoje, né? Os tempos, né, modernos que nós temos hoje, né? Então, o que eu fiz? O que eu pensei? Bom, eu passei tudo que eu passei na faculdade, eu estudei, eu me formei, eu atingi meus objetivos, e agora? O que eu vou fazer? Né? O estudante negro, ele depois tem que pagar o crédito educativo, né? Ele acaba tendo uma dívida, né, que ele tem que pagar, e acaba não tendo oportunidade de trabalho depois de formado, né? E aí, o que eu pensei? O que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a frequentar um cursinho popular, né? Arrumei um trabalho totalmente diferente da minha área para eu poder, né, me manter e, ao mesmo tempo, eu consegui estudar, né, nesse cursinho popular. E foi aí que eu estudei muito, né? Trabalhei bastante, estudei muito, não trabalhei na minha área, infelizmente, e consegui daí passar no concurso público, né? Sou servidora pública agora do Tribunal de Justiça, consegui passar no concurso e trabalhando agora na área do tribunal, trabalhando no Tribunal de Justiça, eu pensei, bom, agora eu pretendo fazer uma outra faculdade. Aí que eu tomei a iniciativa de fazer o curso de Direito, né? E comecei a estudar Direito. E eu pensei que as coisas tinham mudado, né? Porque isso já havia passado algum tempo, né? Que eu resolvi fazer a minha segunda graduação. Mas eu me deparei com um contexto bem complicado, né? Eu achei que as coisas haviam mudado e, para minha surpresa, o ambiente continua muito hostil, nada acolhedor com os alunos negros, né? E o cenário, ele não é nada positivo, né, para os alunos negros, né? E eu pensei, bom, eu tenho que continuar estudando, né? Evidente, vou continuar, mas na verdade eu penso que nós precisamos, por isso que eu estou aqui, né? Por isso que eu agradeço ao espaço que a URGS oportuniza, do espaço do diálogo, o espaço das reflexões, que isso é muito importante, que a URGS ela oportuniza esse espaço que outras faculdades elas não permitem com que os alunos consigam realmente expor os seus pensamentos, né? Na verdade, eles têm um certo negacionismo com relação ao racismo, né?
A universidade privada, as faculdades privadas, elas estão sempre negando, e o racismo continua existindo, ele nunca deixou de existir. O problema é que as faculdades não sabem como lidar com isso. Isso é é o meu ponto de vista, né? O que eu sinto, que as faculdades privadas, elas não sabem como lidar com o racismo. Tanto que o professor Lúcio havia falado agora anteriormente, eu me deparei com uma situação que, na minha primeira graduação, eu tive um professor negro. Foi um professor que foi marcante para mim, eu não esqueço esse professor, foi o único professor negro que eu tive, e nesta segunda graduação que eu estou fazendo, eu não tenho nenhum professor negro na graduação. Não tem nenhum professor negro, e percebe-se que a faculdade não tem intenção alguma de ter algum professor negro, né? E acho que isso é lamentável, né? Porque os ambientes acadêmicos estão precisando ter uma diversidade. A sociedade está precisando urgente de mudanças estruturais. Eu acho que os alunos negros estão muito cansados. Nós chegamos exaustos em casa porque, em função de todo esse cenário político que se apresenta hoje em dia, existe muita hostilidade dentro da sala de aula, existe um contexto muito, de certa forma, até agressivo por parte de alguns alunos com relação aos negros. E até mesmo os professores, né, acabam por não aceitar ouvir os alunos negros, né? Tem também esse outro problema que nós temos, que os professores também não aceitam ouvir os alunos negros. Eu acho que os professores, eles têm, é uma via de mão dupla, nós estamos ali para aprender com os professores, nós estamos buscando conhecimento, mas os alunos negros também têm muita coisa para transmitir. Muita coisa. Nós carregamos uma ancestralidade e um conhecimento e uma bagagem muito forte, e eu acho que os professores, eles precisam ter mais humildade de também nos ouvirem em sala de aula, né? Os professores precisam aprender a ouvir os alunos negros também. Então, eu acredito que, a partir desse momento que nós estamos conversando, eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo, eu acho que são novos tempos. Os negros não vão mais voltar para as senzalas, os negros não vão mais se calar, nós não vamos mais ficar quietos diante do racismo, como há muito tempo atrás eu tive que ser silenciada, né, porque eu era a única negra, eu era uma negra solitária, não era como nos tempos de hoje, que existem coletivos, você vai para a sala de aula, você se fortalece com outros colegas negros, né? Você se fortalece até mesmo com colegas brancos que estão também juntos na luta por igualdade, pelo antirracismo. Nós temos também colegas brancos que estão na mesma luta que nós. Isso é maravilhoso. Só que esses alunos também acabam sendo atingidos, né, infelizmente, pelas perseguições às pessoas negras, né? Até mesmo as pessoas que estão do nosso lado, elas são atingidas, né? Então, eu acredito que as universidades realmente precisam mudar. E nós vamos ocupar os espaços, nós precisamos estar nos espaços, né? E nós buscamos oportunidades, e a sociedade só vai mudar se nós nos unirmos, se nós refletirmos, se nós buscarmos mudanças. E acredito que é através das universidades que essas mudanças precisam acontecer, né? Nós termos mais professores negros nas universidades, nós termos mais reitores negros nas universidades,
nós termos mais colegas negros nas universidades. Nós não estamos falando de ter mais ou menos, nós queremos um equilíbrio. Nós não estamos falando de ódio, nós estamos falando de amor e igualdade. Ninguém aqui está falando de ódio. Ninguém aqui está falando de ódio. A gente fala de amor. Então, eu acho que o ódio vem contra nós. Nós estamos aqui, prontos para juntos nós tentarmos mudar as coisas. Mas para isso nós temos que ter uma cooperação, nós temos que ter empatia. As faculdades e as universidades precisam estar dispostas, de fato, a que aconteçam mudanças. Não são mudanças paliativas. Nós precisamos de mudanças profundas. Nós precisamos de mudanças reais. Porque não adianta tentarem ajeitar daqui e dali. As coisas realmente precisam mudar de fato, né? E eu agradeço muito, muito de coração esse espaço que a URGS me proporcionou. Eu tive que vir uma outra casa, né? Que me receberam muito bem aqui na URGS, diga-se de passagem, né? Só tenho a agradecer à URGS pelo acolhimento, por esses alunos maravilhosos, professor Lúcio maravilhoso, o acolhimento de uma outra casa para eu poder falar, para minha voz ser ouvida, né? Eu tive que vir a uma outra casa para eu poder ser ouvida, e eu agradeço imensamente por isso, porque é isso que nós queremos. Nós queremos que as nossas vozes sejam ouvidas e que elas cheguem mais longe que elas puderem, né? E era essa oportunidade que eu estava querendo, né, para falar sobre a minha história, né, para falar sobre a negritude e para juntos a gente poder construir reflexões positivas, reflexões que possam, de alguma forma, servir para que essa noite a gente consiga, assim, depois deitar e pensar, nossa, o que a gente pode fazer juntos, negros e brancos, para mudarmos essa sociedade? Porque o racismo ele é estrutural, né, minha gente? O racismo é estrutural. Nós, negros sozinhos, não vamos conseguir mudar. Nós precisamos todos juntos fazermos alguma coisa para mudar, né? E nós estamos aqui, né, para isso. A gente está buscando mudanças, nós estamos estudando, nós estamos nos aperfeiçoando para cada vez termos mais professores negros, reitores negros, médicos negros, dentistas negros, né? Negros em todas as profissões possíveis, né? Para que nós não estejamos limitados às profissões que querem que a gente fique ali limitado, não. Nós vamos estar onde nós quisermos estar, né? O negro pode estar onde ele quiser, e nós vamos estar onde nós quisermos, né? E essa mudança, eu acredito, assim, até falei também com o Richelle, né? Nós estávamos falando também sobre as cotas, que eu acho extremamente positivo, sou totalmente favorável. Acredito que foi um avanço muito positivo para a nossa sociedade, e sei que o Richelle, com certeza, vai poder falar muito melhor desse assunto do que eu, né? Você tem propriedade sobre esse assunto para falar, né? E com certeza vai abrilhantar a nossa noite com essa temática também. E eu quero agradecer, assim, de coração esse convite, e o que eu puder colaborar com o núcleo, contem comigo, né, para nós podermos realizar muitas trocas de muitas experiências para o crescimento e para o desenvolvimento de mudanças, né, sociais e, enfim, de todas as formas para a gente poder mudar, né, mudar muitas coisas, porque eu acho que eu acredito que os negros unidos
a gente pode muita coisa, a gente pode ir muito longe. E eu só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade aí do Núcleo de Pesquisa de Antirracismo da URGS, por terem me recebido de uma forma tão calorosa. Muito obrigada. Juliana, nós que agradecemos por tu vir aqui compartilhar a tua experiência, compartilhar o teu tempo conosco. A fala maravilhosa, potente, fala em amor e união, que é tudo que nós precisamos mesmo para poder evoluir, crescer. Mas eu quero passar, então, a palavra, né, ao Richelle. Muito obrigado, Janete. Juliana, eu fiquei arrepiado, eu fiquei muito arrepiado com a tua fala. É uma fala extremamente potente. E me pegou de surpresa, assim, essa questão, assim, de tu colocar essa responsabilidade de falar das cotas, mas eu acredito que eu posso trazer algumas colaborações, sim. E eu queria comentar, antes de mais nada, com vocês, que a Juliana, ela não abordou tanto a questão de todo o esforço dela que ela teve para conseguir estar nos espaços, né, que ela está hoje, que ela ocupa hoje. Ela contou nas nossas conversas que a gente teve antes de começar o evento, para que a gente pudesse preparar o evento. Ela comentou com a gente, por exemplo, que ela estudava 10, 12 horas, estudava muitas horas por dia, e ia até muito tarde estudando, né? Eu acho que o ponto que mais me marcou, na verdade, foi quando ela disse assim, que ela precisava dormir pouco para conseguir passar no vestibular, para conseguir a bolsa que ela precisava para poder estudar. E isso foi muito marcante, assim, para mim. Eu me peguei pensando nisso por diversos dias, de por que tem que ser tão pesado para alguns de nós. E então eu só agradeço a tua fala potente. Para a gente é muito enriquecedor, para nós da URGS é muito enriquecedor que alunos de outras faculdades venham dividir seu conhecimento ancestral e a sua experiência de vida conosco. E, enfim, eu vou me apresentar então, gente. Eu me chamo Richelle Vergara, como a Janete já tinha me apresentado. Eu sou cofundador e coordenador discente do Núcleo de Pesquisa Antirracismo, idealizado pelo professor Lúcio e em parceria com o professor Alejandro. Sou membro do corpo editorial, não editor, gente, eu estou na graduação ainda. Eu acho que é membro do corpo editorial da revista da Faculdade de Direito da URGS, e eu publico algumas das minhas opiniões em um jornal, o jornal Extra Classe. E eu gostei muito da fala do professor Lúcio também, né, que trouxe diversos aspectos aí do preconceito que ele sofreu na universidade, tão recente a chegada dele na URGS enquanto docente, né, e o preconceito que ele já sofreu aqui, preconceito na sua história, pelo fato de demorar um tempo para conseguir emprego, por exemplo, de receber o feedback da banca que estava fazendo avaliação para que ele fosse contratado por uma universidade particular, receber a constatação disso, né, que ele é muito qualificado e pelo fato de ser negro, ele não foi contratado antes, em outros espaços. Isso é muito duro, isso poderia servir para a gente desanimar, poderia servir para a gente se sentir travado, mas a história de superação do professor Lúcio, a história de superação da nossa colega, da Juliana, que hoje é servidora, né, do judiciário e tem especialização, está fazendo uma outra graduação. Essas histórias elas servem para nos impulsionar e me impulsionam. Eu ganho força com vocês, que é um pouco daquilo que o professor fala de aquilombamento, né? Mas eu gostei muito, me tocou muito profundamente a questão da Palestina, que o professor trouxe, do conflito, né, na faixa de Gaza, que atualmente ocorre que muitos palestinos, eles vêm a óbito, né, alguns
alguns habitantes de Israel também vêm a óbito, e esse momento de tensão, ele me lembra alguns momentos de tensão, como bem trouxe o professor, aqui em Porto Alegre. E aí eu inicio a minha fala contando uma história. Eu estudo à noite na Faculdade de Direito da URGS, e várias vezes eu precisava voltar, em vários momentos, né, tinha várias noites aí que eu precisava voltar para casa, né, à noite, tarde da noite, quando as cadeiras acabavam 10 horas, 10h10, e muitas vezes eu recebia mensagens da minha mãe no WhatsApp, dizendo assim: Rit, hoje fica na casa de um amigo teu, hoje não vem para casa, porque a situação está muito complicada aqui, tem muito conflito, não vem hoje. Claro, ela falava a maneira dela, com as palavras dela, ela citava os nomes das facções que estavam em conflito, citava, dizia, né, volta e meia, ela dizia assim: a polícia está aqui. E isso não significava que então eu podia ir. Isso significava que então eu, estudante de direito, eu não podia ir para casa, se a polícia está lá, né? Eu lembro que uma vez eu desrespeitei a mensagem da minha mãe e fui para casa, mesmo porque eu não consegui pouso para ficar na casa de algum amigo, de alguma amiga. E a polícia parou o ônibus na avenida próxima à minha casa e mandou todo mundo descer do ônibus. Revistou todo mundo todo mundo não, revistou algumas pessoas, não me revistaram, mas mandou todo mundo descer e o ônibus foi para o final da linha. O ônibus não subiu o morro, eu tive que subir a pé, né, porque o ônibus, o motorista não tinha autorização, então, para subir. E essas coisas eu não aprendo na faculdade de Direito, essas coisas, elas não são discutidas. Esse dia a dia, ele não aparece ali. Me parece que a sensação que eu tinha nos primeiros semestres que eu entrava num mundo paralelo, que não era o mundo que eu conhecia. As discussões, elas falam de problemáticas da Alemanha, trazem problemáticas da Itália, citando apenas autores europeus, homens, provavelmente brancos, e não discutiam aquelas coisas que me atingiam todos os dias, assim, e eu não entendia exatamente o que acontecia. Apesar de eu não ter um entendimento completo ainda no primeiro momento, no primeiro semestre, eu estudei, né, num cursinho popular chamado Emancipa, antes de entrar na faculdade. E esse cursinho, ele me preparou de algumas maneiras. Os professores, eles colocavam para a gente, né, que na universidade eu ia encontrar muitas pessoas elitistas, eu ia encontrar muitas pessoas machistas, homofóbicas, e muitas pessoas racistas. E que eu ia ter que ser muito forte. E aí, quando eu cheguei, eu tive até uma surpresa positiva, eu diria, né? Eu tive até uma surpresa positiva, porque eu encontrei algumas pessoas que eram muito receptivas, que eram muito calorosas, que conversavam, trocavam ideia, trocavam materiais. Eu ganhei muito material no início da faculdade também, muitas caronas, muito pouso aí, né, na casa dos amigos. Então, aquele pandemônio que se tinha desenhado em relação à universidade, ele caiu por terra, porque pensando naquilo que tinham me dito, a minha experiência ela foi positiva, mas como eu comentei com vocês já, né, na minha introdução, não foi só positiva. Eu queria comentar com vocês um pouco da questão racial mesmo, né? Nós nos identificamos, né, enquanto negros, enquanto indígenas, enquanto brancos. A população negra aí, né, ela é composta por pardos e pretos, né, pardos que se identificam enquanto negros. E eu gosto muito do que o Abdias Nascimento fala, e a gente apresentou um trabalho recentemente no Núcleo de Pesquisa, discutiu sobre Abdias Nascimento, eu, a Janete e todo o restante do núcleo, né, que ouviu e debateu com a gente sobre o texto, que o Abdias, ele fala sobre identidade afrodiaspórica.
E ele traz esse conceito, né, para dizer para a gente que a nossa identidade, ela é uma identidade internacional. Ela é uma identidade, a nossa negritude, ela é uma negritude que ela existe aqui no Brasil, mas essa negritude ela também existe nos Estados Unidos, existe em alguns países europeus, existe em todos os lugares. Em todos os lugares onde a gente vai encontrar pessoas negras. E essa identidade afrodiaspórica, quando a gente assume essa identidade, a gente encontra mais mecanismos para combater o racismo. Porque, vejam só, anos 60, Estados Unidos, né? Já se discutia, anos 40, Estados Unidos, já se discutia a questão de cotas raciais nas universidades, já se discutia a questão de cotas raciais nas empresas. E apesar de as cotas começarem a ser implantadas de maneira mais efetiva nos Estados Unidos na década de 60, assim como diversos outros direitos que foram conquistados através das lutas, né, pelos direitos civis, apesar disso, aqui no Brasil, a gente começou a discutir mais recentemente, né, a partir ali dos anos 90, principalmente, a Dias Nascimento discutiu muito a questão de cotas, porque ele foi um professor que estudou nos Estados Unidos, inclusive, lecionou nos Estados Unidos. É interessante pensar, né, que a Dias Nascimento ele é um pensador, ele é muito mais que um aluno, que um professor. Ele é uma personalidade, ele é gigante, ele é imenso. O Dias Nascimento é imenso. E ele precisou ir para os Estados Unidos para lecionar, ele precisou... foi um outro espaço que acolheu ele. A fala da Janete me lembrou um pouco isso, né, dela precisar vir aqui para a universidade, para o nosso espaço, que a acolhe de uma maneira mais calorosa, digamos assim, e que abre esse espaço para que ela fale. Então, quando a gente encontra esses mecanismos de combate ao racismo, sistêmico, ao racismo estrutural, que já se discutia também, né, há décadas nos Estados Unidos, a questão do racismo estrutural, quando a gente começa a ver que existem tecnologias sociais em outros países, a gente começa a tentar aplicar essas tecnologias sociais aqui. Por que não? Por que não pensar na nossa realidade, pensar nos problemas daqui, e importando, muitas vezes dá para importar mesmo algumas tecnologias sociais, mas pensando na realidade daqui, pensando nos problemas daqui. E eu acredito, né, que o Núcleo de Pesquisa Antirracismo ele se propõe muito a isso, a trazer essas discussões, esses debates para o seio da universidade, espaço que a gente não encontrava antes para debater. Vocês sabem que eu fiz o meu ensino médio no Tubino, né? Na escola é uma escola estadual, uma escola muito boa, e só que eu fiz só o primeiro ano, e depois eu parei de estudar. Reprovei no primeiro ano, e depois eu nunca mais fui para a escola. Fiquei anos sem estudar. E aí fiz um EJA em um mês, logo em seguida fiz um técnico em administração, e aí fui conhecendo algumas pessoas. Dentre essas pessoas, eu conheci pessoas que sonhavam, pessoas que falavam de amor. Elas falavam de revolução também, às vezes falavam de revolução meio armada, alguns falavam de revolução armada e tal, mas muitas falavam de amor, assim. E eu me apaixonei pelas histórias que eu ouvia, pelas histórias revolucionárias que eu ouvia, pelos sonhos vividos antes, pelos sonhos já vividos, né? E aí eu me interessei em estudar mais. E aí fui para o cursinho, para o Emancipa, eu estudei durante 2 anos, e aí logo que eu passei no vestibular, eu tive essa surpresa, como eu comentei com vocês, essa surpresa positiva, mas não só positiva. Eu tive algumas experiências, né? Algumas experiências bem negativas. E aí eu queria comentar com vocês que ainda dentro das experiências positivas, eu queria citar, né, alguns professores que proporcionaram um ambiente mais acolhedor, que o professor Alejandro
a professora Sonilde, que se mostra aberta a esses debates e que está sempre querendo se atualizar e colaborar com a construção antirracista. A professora Ana Paula, que eu já fiz muitas atividades com ela, e o professor que era diretor da faculdade, o Rodrigo Valim. Claro, poderia citar alguns outros professores, mas esses professores eles se mostraram extremamente abertos e pessoas dispostas a pensar o direito de uma maneira diferente e mais plural. Mas dentro das experiências negativas, eu queria contar para vocês que em 2014, gente, eu entrei na faculdade em 2014, eu cheguei e tive aulas no Julinho, e também tive aulas no Campo Saúde, aulas em outros prédios do Campo Central. E eu não entendia bem porque eu estava tendo aquelas aulas em outras faculdades, mas em outros espaços, mas eu estava tão feliz que eu tinha entrado na URGS que eu não queria questionar nada, eu só queria aceitar. Isso, me pintem, vamos pro trote. E aí eu percebi que os meus colegas que tinham entrado no primeiro semestre, os colegas que não tinham entrado por acesso, por reserva de cotas, por ações afirmativas, eles estavam tendo aula dentro do prédio do direito. E aí eu comecei a questionar, junto com alguns outros colegas, né, de por que a gente não tinha aula no Castelinho, como a gente chama a nossa faculdade de maneira carinhosa. E aí eu descobri que não tinha espaço. Com o Reúne, com a implantação das cotas sociais e raciais na universidade, as cotas elas iniciaram na universidade em 2007, entre 2006 e 2008, na verdade, mas com a expansão que teve a partir de entre 2011 e 2013, com essa expansão, a gente acabou ficando sem espaço para todo mundo. Mas o espaço de quem tinha entrado no processo universal estava garantido. Então, a gente tensionou. A gente chamou o diretor à época, né, que era o Knidnik, a gente conversou com o professor e discutiu da possibilidade de a gente fazer, de repente, um rodízio, né, para que todos tenham acesso à faculdade, mas para que a gente tivesse essa conversa com ele, para que a gente tivesse essa conversa franca, a gente precisava mostrar um pouco de poder político, né, de barganha, para que a gente fosse recebido, para que a gente tivesse um tempo com ele. E aí a gente espalhou fotos de adolescentes que tinham sido mortos pela polícia, adolescentes negros que tinham sido mortos pela polícia por todo o prédio da Faculdade de Direito. A gente botou essas fotos em cima de fotinhos de formandos dos anos anteriores, que, curiosamente, todos os formandos eram brancos, né? Então, a gente colocou fotinho de um adolescente negro em cima de um menino branco que havia se formado. E assim foi. Na maior parte dos quadros da Faculdade de Direito. Isso causou uma comoção gigantesca, muitas críticas, muitos elogios, muita discussão, rolou muito debate, e a partir daí a gente pautou, né, de por que pessoas negras não estavam na Faculdade de Direito. Será que porque elas morriam antes de entrar na faculdade? E as que entram? E por que as que entram não estão na Faculdade de Direito? E aí a gente conquistou o rodízio. Isso foi muito significativo na minha formação, porque apesar de eu me sentir acolhido em diversos momentos, como eu disse, eu sentia que ali era um ambiente que não se discutia nada sobre a minha realidade. Então, era importante pautar isso. Eu queria comentar também, gente, que dentre as experiências negativas, né, eu vi algumas falas racistas, né, em relação a intervenções artísticas. Com a chegada da negritude na Faculdade de Direito, a gente começou uma integração muito grande com pessoas de outros cursos. A gente tinha um contato muito grande com alunos das artes, com alunos de outros cursos, e aí, volta e meia, tinha alguma intervenção artística, e com corpos negros, né? E eu ouvi de muitos colegas, de muitos colegas que, inclusive, eu admirava, assim, falas muito racistas acerca dessas pessoas, e aí eu ficava pensando assim, mas é que eu não me pareço tanto com quem está falando mal desses artistas.
eu me pareço mais com os artistas, na verdade. E eu me sentia muito mal, assim, de ver que os meus colegas, eles esboçavam o seu racismo, não exatamente quando falavam a meu respeito, não na minha frente, mas falavam de outros corpos negros, e isso me doía muito, e me lembrava constantemente que o meu lugar não parecia não ser ali. Uma vez dentro da sala de aula, eu gostava muito de usar boné no primeiro semestre, né? Porque da onde eu venho, as pessoas usam muito boné. Boné de abarreta, ou, sei lá, de qualquer jeito, boné. E uma vez, um professor, né, que depois a gente virou até amigo de atividades de extensão, inclusive, mas o professor que ficou muito indignado que eu estava de boné dentro da sala de aula, e ele me expôs, assim, para a sala inteira, e disse que era um absurdo pessoas de boné dentro da sala de aula, onde já se viu, que desrespeito. Então, foi muito dolorido para mim, porque eu sabia que aquele boné, ele representava também uma afirmação minha de identidade que não era normativa dentro daquele espaço, né? Numa outra aula sobre direito adquirido, eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu não tenho a intenção aqui de dizer em que cadeira que era, nem que professor que era, nem professora, mas a gente estava tendo uma aula especificamente de um tema específico, que era direito adquirido, e ouvir sobre direito adquirido e pensar o direito adquirido, né, pensando que era um problema, porque foi assim que foi colocado, que era um problema, as pessoas libertas, as pessoas negras libertas, afrodiaspóricas, de identidade afrodiaspóricas libertas, como que indenizavam? Como que indenizavam os donos desses negros? Eles tinham direito adquirido. E isso foi discutido numa manhã. Cheguei na sala de aula, 7h30 da manhã, e a gente precisou discutir esse tema, né? E para mim foi um momento muito difícil, e eu sei que não só para mim, porque vários dos meus colegas negros também comentaram muito sobre isso, e eu me emociono um pouco de contar, porque foi extremamente duro a forma como foi falada, porque foi colocado como se as pessoas negras ainda fossem um objeto. E aí, pensar esse espaço como um espaço que pode ser de produtor de conhecimento é muito difícil, porque esse conhecimento ele é voltado só para algumas pessoas. E isso talvez explique a minha vontade de estar sempre em outros espaços, dessa mesma universidade, que é tão dolorida, mas que ao mesmo tempo abre tantas portas, que é o espaço da extensão, que é o espaço de grupos de militância, e agora mais recentemente o espaço da pesquisa, em virtude dessa proatividade do professor Lúcio e do professor Alejandro. Mas os espaços de extensão, né, como o SAJU, Centro de Assessoria Jurídica, e alguns outros grupos proporcionaram acolhimento e um ambiente onde eu podia, por exemplo, pensar naqueles adolescentes negros que estavam sendo mortos pela polícia, fazer a defesa deles, né, como o G10, quando eu participei. Então, nesses outros espaços, eu encontrava uma certa abertura. A faculdade de Direito, logo que eu cheguei, tinha acabado de passar por uma ocupação. Uma ocupação dos alunos, né, que estavam lutando contra fraudes. O professor Lúcio, ele comentou aqui que... eu vou correr aqui, porque eu vi que meu tempo está estourando, mas o professor Lúcio, ele comentou com a gente que... E eu comecei minha fala falando disso, que ele não recebia, né, oportunidade de emprego no início. A Juliana também trouxe um pouco disso. Mas vocês sabem que em 2012, entre 2012 e 2013, na Faculdade de Direito, teve acusações, né? Tiveram várias acusações de fraude na hora de contratarem, de professores assumirem. E aí, por causa dessas fraudes, os alunos eles se indignaram, né? E aí, a partir dessa indignação, foram
fizeram uma ocupação, e essa ocupação durou um certo tempo. Eu conheci diversas das pessoas que tiveram nessa ocupação, muito porque o cursinho popular ele proporcionava esses espaços de militância, digamos assim. Então a gente acabava conhecendo muitas pessoas que participavam de lutas sociais, principalmente de lutas antirracista, anti-homofobia. E foi muito interessante assim poder ver a forma como eles se articularam. Anos depois, em 2016, a gente teve uma outra ocupação que a gente chamou de aquilombamento. Foi quando a reitoria ela autorizou uma mudança nas cotas e não era mais agora 50, a partir de 50%, ou no mínimo 50%, um percentual de 50% das vagas destinadas para estudantes cotistas. Se não seria mais o mínimo de 50%, o que a resolução ela dizia que seria até 50%. Então, isso significa dizer, em termos práticos, que eu não ia mais, me inscrevendo pelo sistema de cotas, eu não ia mais concorrer a metade das vagas, mais a possibilidade de entrar por acesso universal. Se eu me inscrevesse pelo sistema de cotas, eu só ia concorrer às cotas. Isso ia diminuir, a gente fez um cálculo para basear a nossa atuação política, isso ia diminuir em 500 pessoas negras, 500 cotistas, entrando na universidade semestralmente. E isso foi muito duro, assim, né? Saber que a reitoria apoiou algo nesse sentido, porque a gente não podia imaginar, né, que a reitoria, à época tão progressista, poderia criar algo nesse sentido. Então, a gente tentou diálogo, né? E o diálogo ele não foi tão efetivo, então a gente pensou, de repente, por que a gente não ocupa, né? Então, a gente aquilombou, para fazer uma referência aí a Abdias. E nesse espaço foi um espaço de muito crescimento, mas também de muita dor, assim, porque foi um espaço onde eu tive que lidar com diversos monstros, né? Monstros internos, cada um lidou com seu monstro interno de uma maneira diferente, e nas disputas assim diárias que a gente tinha ali dentro, tinha pessoas negras, brancas, indígenas ocupando, nas disputas que a gente tinha ali dentro, algumas pessoas acreditavam que a gente tinha que acabar a ocupação, porque a gente já tinha conquistado o direito que a gente estava buscando, que era a derrubada dessa ideia, né? Outras pessoas não, outras pessoas achavam que a gente tinha que continuar um pouco mais, e eu achava que a gente tinha que continuar um pouco mais para conquistar algumas outras coisas, como a gente acabou conquistando, mas não sem muita dor, porque o racismo ele é tão duro, ele é tão incrustado em nossa sociedade, que quando nós negros estamos nos olhando, estamos conversando e lutando, a gente acaba reproduzindo algumas coisas, todas aquelas chicotadas, todas aquelas mazelas que colocam sobre nós, a gente parece que em algum momento quer colocar no nosso próximo, e esse próximo que tem igual força, em tese, seria um próximo negro, né? Um irmão, uma irmã negra. E esse processo para mim foi um adoecimento muito grande. A partir daí, muita psicóloga, muita conversa, muita terapeuta, né, que é a minha terapeuta é uma mulher negra, mas muita terapeuta até para conseguir entender todo esse processo. Bom, enfim, o resultado político disso foi muito positivo, as cotas se mantiveram, obviamente, né, e nos moldes anteriores, e também a gente passou a ter entrada híbrida. Agora o professor ele não vai mais poder escolher, né, se ele dá aula para um cotista ou para uma pessoa de acesso universal, porque a entrada híbrida faz com que alunos cotistas possam entrar também no primeiro semestre. Então, vamos que não tivesse rodízio, cotistas iam ainda assim ter sala de aula, né, para estudar na faculdade de Direito. Para mim, a importância desse evento, ela reside no fato de eu
precisar bastante desse fechamento de ciclo, de olhar para o meu passado na academia, na faculdade, olhar para esse passado, fazer uma reconciliação com esse passado, expondo todas essas coisas que aconteceram, contando sobre tudo isso, e eu espero que, com o trabalho do professor Lúcio, do professor Alejandro, de todos, né, da Juliana, com esse trabalho, que a gente possa buscar maior representatividade nos espaços acadêmicos, nas discussões, nos espaços acadêmicos de faculdades privadas e universidades públicas, maior diversidade também, porque eu acho que a nossa democracia, já que a gente citou um pouco de Palestina e um pouco do nosso momento político, né? Porque eu acho que a nossa democracia, ela precisa dessa diversidade, se a gente quiser continuar nesse regime. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Espero não ter passado tanto do tempo e muita gratidão por estar dividindo esse momento com vocês. Elia, nós que agradecemos. Realmente é um local de encontro, de troca e de muita reciprocidade, assim. Muito obrigada por vocês terem colocado tanto coração, né, nesse nosso encontro. Então, para te dar uma folguinha, assim, vamos iniciar nossas perguntas. E nós, aqui no nosso chat está bombando, assim, os comentários, as contribuições. Nosso pessoal está se identificando muito com a fala de todos. E eu tenho uma pergunta, então, para iniciar nosso segundo ciclo aqui, final, para o professor Lúcio, que é se no início da sua caminhada acadêmica no direito, o senhor já tinha a intenção de ser professor e de estar sendo, assim, um incentivador de tantos outros alunos negros. Boa noite, Janete. Me escuta bem? Sim, perfeitamente. Olha, é difícil, não sei se é difícil, mas acho que é fácil responder isso. Como é que eu vou dizer para ti? Na tradição africana, todo filho mais velho ou filha mais velha se incumbe de um papel de ensinamento aos mais jovens. Então, a minha vida já começou, eu sou o filho mais velho, e como professor, digamos assim, algumas atribuições de ensinamento foram passadas para mim pelos meus pais. E eu lembro que na Vila São Miguel, em Rio Grande, Vila de Pesca, Colônia Z1, em Rio Grande, eu cuidava, já tinha 8 anos, eu cuidava dos alunos, dos meus coleguinhas de 7 anos que não conseguiam estudar adequadamente. E eu lembro que eu tinha um coleguinha, o Paulinho, que ele tinha dificuldades de visão, e eu era o único colega que ia auxiliar ele, nenhum colega que ia auxiliar ele, porque ele não conseguia enxergar bem. E então, antes de pensar em ser advogado, eu já pensava em ser professor. Então, eu não sei se eu respondi, mas acho que vem de muito tempo essa vontade de ser professor. E professor, na minha avaliação, desculpem quem pensa diferente, desculpem aqueles que acham que não é assim, professor é aquele que transforma pessoas. Então, eu tenho muito medo dessa onda de técnica, né, Juliana? A Juliana que trabalha com a técnica, eu tenho muito medo. Instrutor de técnica é uma coisa, ser professor é outra coisa, tá? Então, ser professor é transformar pessoas, especialmente no aspecto humano. Então, muito mais que o conteúdo, é o aspecto humano. A gente tem uma responsabilidade social. E em sala de aula eu sempre tive essa vantagem, vamos dizer assim, muitas vezes fui homenageado como professor, sei lá, mais destacado, enfim, em razão dessa vontade de conhecer as pessoas. Então, para quem está me ouvindo e deseja se tornar um professor, vocês têm que ter uma vontade de conhecer as pessoas. Tá? É isso que está faltando nas relações acadêmicas hoje. Tá? O aluno, o estudante, o discente, a discente, ele é uma pessoa, ele é desejoso de ser reconhecido. E em meio a essa pandemia, eu tenho recebido tantas mensagens assim de reconhecimento e carinho, porque
O professor é isso, né? O professor tem que acreditar no aluno. Se tu não acredita no aluno, né, Juliana, tu não és um professor, é outra coisa, entende? Se tu não acredita em quem tu estás ensinando, tu está no lugar errado, compreende? Vai ter aluno que o 6 vai ser uma transformação na vida dele, porque ele partiu do 3. Nós temos alunos que o 7 vai ser uma transformação na vida dele, porque ele partiu do 4. Tem alunos que a transformação vai ser a partir do 8, porque partiu do 5, e assim por diante. O professor tem que conhecer cada aluno, e cada aluno tem as suas dificuldades, tem as suas facilidades, tem os seus acertos. Então, respondendo, eu sempre fui professor. Eu não sabia se ia me tornar um professor de direito, mas eu sempre fui professor. E na minha família, só para responder, Janete, tem a minha irmã, que é a Lúcia. A Lúcia, ela é professora de um campo mais importante que o meu, porque a Lúcia, ela é professora de séries iniciais. Séries iniciais. Então, assim, as professoras e professores de séries iniciais, em alguns países que valorizam o papel do professor e da professora, são os que ganham mais, compreende? Porque lidam com a formação do sujeito. E a minha irmã, ela seguiu por um caminho mais assim, vamos dizer, mais lindo, assim, do ponto de vista da docência, né? Porque ela foi cuidar exatamente dessas criancinhas. A minha irmã dá aula na Rubem Berta, em bairros muito pobres aqui de Porto Alegre. Então, são criancinhas que chegam com violência doméstica muito presente, com ausência de pai muito presente, com ausência de alimentação, de comida, e a minha irmã, ela transforma a vida dessas crianças. Então, eu aproveito a pergunta para homenagear a minha irmã, que é muito mais, o papel dela é muito mais importante do que o meu, porque o meu eu já pego vocês da ponta, né? Então é muito mais fácil dar aula para adulto do que transformar uma cabeça de uma criança que está sem a presença da mãe, que presencia violência doméstica, que presencia violência sexual, que muitas vezes é abusada por um próximo. A gente não pode nem nominar, porque são pessoas próximas, às vezes, que abusam dessas criancinhas. Eu estava lendo um texto aqui eu citei hoje o texto para vocês, já que tu fez a pergunta, Janete, essa obra aqui, a autobiografia da minha mãe, tá? Autobiografia da minha mãe. Não deixe de ler essa obra, tá? Não deixe de ler essa obra da Jamaica Kincaid. O que ela diz no início da obra? E isso é muito importante. A primeira frase no início da obra dela: minha mãe morreu no momento em que eu nasci, e por isso, durante toda a minha vida, nunca existiu nada entre mim e a eternidade. A minha irmã lida com essas crianças, correto? A minha irmã lida com essas crianças. Então, uma homenagem à minha irmã, que trabalha na mais linda atividade, que é dar aula para crianças, dar um pouco de esperança para esses jovens. Então, antes de ser advogado, eu já atuava como professor, tá bom? E uma dica que eu dou para vocês, né, Janete, faça um mestrado no campo de vocês. Chega a ser cansativo, né, Richelle? Faça um mestrado no campo de vocês. Tem uma formação escada, né? Se fez a faculdade de Direito, vai fazer o mestrado na faculdade de Direito. Ah, mas eu quero fazer sociologia. Bom, isso aí é formação serrote. Você não vai conseguir se enquadrar no mercado de trabalho, que já é tão difícil, tá bom? Então, sigam a construção de vocês como uma escada, assim. Por quê? Porque cada vez mais as portas das faculdades irão se abrir. Nós estamos fazendo um trabalho de pressão para que essas vagas possam se abrir para os nossos mestrandos e mestrandas, e significa uma mudança na vida. Eu sempre falo para vocês que o mestrado mudou a minha vida. Eu ganho muito mais hoje, em termos econômicos, em termos de remuneração. Então, vocês precisam saber disso, em termos de reconhecimento. Nós temos faculdades na nossa cidade, né, Janete, não vou citar nome aqui, que são racistas, né, são faculdades racistas, porque quando uma faculdade não contrata uma mulher, ela é chamada de uma faculdade machista. Quando uma faculdade não tem uma professora mulher, né, Richelle, ela é uma faculdade racista. Quando uma faculdade não tem um professor negro, uma professora negra, Juliana, ela é uma faculdade que se diga com todas as letras, é uma faculdade racista, ok? E que daqui a 30 anos, né, Richelle, os meus netos possam dizer assim: é verdade, vovô,
que na sua época tinha faculdade que não contratava professor negro e professora negra, é verdade. Nós vivemos a década de 30 no Rio Grande do Sul. A década de 30 nos Estados Unidos, nós vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul. Compreende? Nós não temos professores negros nas faculdades privadas, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem que ter meios legais de processar essas instituições para que elas contratem os professores e os professores negros. Isso é racismo, gente. Não tem outro nome. Nós temos até que pensar, né, Retieri, nos meios legais para publicizar essa situação, que é gravíssima aqui na nossa capital. Gravíssima. Vou repetir de novo, se uma faculdade não tem professora, ela é chamada de machista. Se uma faculdade não tem professor negro e uma professora negra, ela tem que ser chamada de racista. Por quê? Porque nós temos, sim, muita gente já com mestrado na nossa capital, posso citar aqui diversos nomes, posso citar o nome do professor Jorge Terra, posso citar o nome da professora Silvia Beatriz, aqui, a professora Silvia Beatriz, o professor Gleison já está quase terminando o mestrado, isso só da minha roda de pessoas que eu conheço. Tá? A professora Líbia, que é procuradora do município, já terminou o mestrado dela, e aí por diante, nós temos diversos professores negros, o professor Gilberto está fazendo mestrado, então, assim, não se contrata por uma decisão política racista da instituição, não há de se passar pano nessa gente, tá bom? Então, às vezes o Richelli diz assim, professor, você não tem medo de perder? A Nina Simone diz uma frase tão bonita, né, Juliana? Liberdade é não ter medo. Liberdade é não ter medo, a gente não tem medo, não tem... Porque a gente não perde uma coisa, né, Janete, que é importante que nossos estudantes escutem. A gente não perde a nossa dignidade. Pode tirar nosso trabalho, pode tirar a nossa remuneração, mas a gente não perde a nossa dignidade. Isso, por si só, já nos permite dormir muito tranquilamente. Tá bom, gente? Não negociem a dignidade de vocês. Como diz a Rosa Parks, né? Quando se está certo, não precisa ter medo também. A Rosa Parks gosta muito dessa frase, quando ela sentou lá, né, naquele banco onde ela não poderia ter sentado, porque é um ônibus só para negros, aquele famoso caso 54 nos Estados Unidos. O que ela disse? Quando se tem razão, não tem por que ter medo, gente. É isso que os jovens têm que aprender, tá? Lutar pela causa certa, e a nossa causa é muito certa, tá bom? É uma causa essencial, é de justiça, tá bom? Nós precisamos mudar essa realidade para que as próximas gerações tenham espaço nessa sociedade tão injusta e racista. E não adianta o professor Lúcio baixar a cabeça, não, mas resolvi o meu lado, está tudo certo. Isto é um pensamento egoísta, é um pensamento de um alienado, tá bom? Então, assim, a gente tem que mudar essa realidade, por isso que o professor tem uma responsabilidade social. Independente de estar ou não numa faculdade, Janete, eu vou ser sempre um professor. Então, um beijão. Excelente. Não terminou, professor. Excelente. Professor sempre cirúrgico. E realmente é uma escolha, né? É uma escolha não ter professor negro na instituição. Temos outra pergunta. Eu vou aproveitar para fazer para o senhor também, porque o senhor falou da sua irmã, né? Que trabalha com as crianças já, formando desde as séries iniciais. E a pergunta é da Diana Viana. Ela pergunta a importância da Lei 10.639, de 2003, que fala sobre ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Olha, Diana está de parabéns, né, pelo TCC dela, nota 10, vai se transformar num livro, uma mulher negra potente, e isso nos deixa com muita alegria, né? Eu sempre brinco, né, Janete, nosso projeto é um projeto vivo. Se é um projeto vivo, é feito por pessoas. Então, a Diana faz parte desse projeto vivo. A Lei 10.639 é uma lei que tem pouca efetividade. O que significa isso? Ela tem validade, ela tem existência, ela tem eficácia. O que significa eficácia? Como diz os professores de introdução ao direito, né? Ela tem, digamos assim, ela tem condições de ser seguida. Mas essa eficácia não significa efetividade. Efetividade significa quando ela é seguida. Uma legislação é seguida, ela é concretizada, ela tem o quê? Uma eficácia social, como diz o Miguel Reale, ou efetividade, como apontam outros doutrinadores. A nossa Lei 10.639, ela não tem efetividade, não tem uma eficácia social, evidentemente, por quê? Por causa desse racismo institucional. Tá? Então, eu mesmo, na minha época de escola, né, eu sou o mais velho aqui na bancada, vocês todos são jovens, eu mesmo, na minha experiência de escola, lá em 79, eu fui usado como apagador do quadro. Né? Os meus colegas me pegaram no colo
e me usaram como um apagador, né? Eu fiquei todo branco, né? Eu fui pego à força e me usaram como apagador. Porque naquela época, negro e objeto inanimado era a mesma coisa. Compreende? É contra essa realidade que a Lei 10.639 ela foi criada, exatamente para promover o quê? Um conhecimento, um respeito, né, à cultura negra presente em nosso país. Okay? Então, a resposta que eu dou a 10.639, em muitos espaços aqui no Brasil, acompanho algumas pesquisas, ela nem é de conhecimento dos professores. Os professores nem conhecem. Compreende? Ela não chegou ainda lá, em alguns rincões do nosso país. Aqui na nossa capital, a minha irmã faz um trabalho belíssimo, a minha irmã tem vocação para docência mesmo, né? A gente brinca, né? Tem alguns que têm vocação, né, Juliana, para ser delegado, juiz e juíza, mas outros têm vocação para docência, né? A docência é isso, a docência é uma continuidade de um papel do cuidador, de um papel de orientador, e a minha irmã faz muito bem esse papel com a questão da Lei 10.639, trabalha a questão da religião de matriz africana, a religião tradicional. Há livros hoje que trabalham aspectos na realidade infantil, o que é Oxum, né, na perspectiva da matriz, de religião de matriz africana, o que é Xangô, o que representa Ogum, o que representa Yansan, o que representa Oxalá, compreende? Toda essa cosmologia africana, né, que antes nós só recebíamos uma cosmologia cristã, que eu não me coloco contra, mas não pode ser a única, compreendem? Hoje, na base, já é feito isso por algumas professoras que têm, digamos assim, comprometimento, como é o caso da minha irmã. Então, respondendo à pergunta, a Lei 10.639, que já teve algumas modificações, é uma legislação ainda pouco respeitada ou pouco efetivada. Obrigada, professora. Agora temos uma pergunta para a Juliana. A pergunta do Cauê. Sendo a única negra durante a tua primeira graduação, como que você vê o aumento dos alunos negros dentro da universidade? E se você acredita que houve alguma evolução real ou se é tudo ilusório? Bom, quando eu fui a única aluna negra naquele período, né, que ainda bem passou, foi um período bem difícil para mim, né, ser aquela negra solitária na faculdade, né. Eu acredito que agora as coisas mudaram, as coisas estão muito positivas, eu acho que não é ilusório, não, eu acho que as coisas estão tendo um caminhar muito positivo, né? Eu acredito e confio nisso. Claro que eu acho que a sociedade tem que avançar bastante, eu acho que isso é só o começo de uma longa caminhada, né? É o começo de uma longa caminhada. Eu acho que nós estamos no início de muito que nós temos ainda a trilhar, né? Eu como naquele momento eu era a única negra da faculdade e passei por tudo que eu passei, racismo, superações, e não tinha com quem dividir aqueles momentos. Na verdade, eu só tinha o apoio da minha mãe, né? Minha mãe que me apoiava muito, que me fortalecia muito naquele momento, porque eu não tinha com quem dividir e a gente não tem um apoio da universidade, né? Eu acho que, na verdade, a universidade privada ela não sabe como lidar com os alunos negros, até porque nós estamos em um ambiente elitista e um ambiente negro, um ambiente branco, né? Um ambiente da branquitude, né? Então, na verdade, eu acredito que as universidades não saibam como lidar com isso. E acredito que está evoluindo bastante, as coisas estão melhorando, mas eu acho que a passos ainda muito devagar, infelizmente. Mas nós estamos na luta, né? Eu tenho, assim, que os alunos da URGS, eu quero agora falar uma coisa bem diferente da pergunta, mas eu preciso falar. Eu quero realmente, assim, agradecer aos alunos da URGS, porque eu acho que é uma diversidade muito grande, é muito bonito da gente ver a força dos alunos negros da URGS, essa união que tem os alunos negros da URGS, essa representatividade
acadêmica que tem os alunos da URGS. Eu acho que é muito importante, eu acho que mesmo eles não sabendo, eles fortalecem muito os alunos negros de outras universidades, né? Eles fortalecem a gente de alguma forma. Então, sigamos, né? Sigamos nessa luta por espaços, né? No meio acadêmico, né? Nós temos que seguir em frente. Nada é ilusório, nada é por acaso. Nós estamos aí para lutar. E a gente vai seguir lutando, como sempre. Excelente, muito obrigada. Eu vou passar já para a próxima pergunta para o Richelli. Na tua experiência acadêmica, houve uma grande defasagem de alunos negros, dos seus colegas, né, durante a graduação? Obrigado, Janete, pela pergunta. Então, eu acho que teve uma certa defasagem. Eu fico pensando o que significa exatamente essa palavra defasagem. Eu acredito que tem duas formas de ver, né, isso. Uma das formas, eu penso que seja os passos que a gente... numa corrida, por exemplo. Acho que é melhor assim, numa corrida. Numa corrida, nós temos o carro vermelho e o carro azul. E aí o carro vermelho está um pouco mais à frente. O carro azul ele vem um pouquinho mais atrás. Porque, de repente, o carro azul ele tem algumas dificuldades. E ele não consegue desenvolver, acelerar na mesma velocidade que... ele não está na mesma posição que o carro vermelho. O carro vermelho está mais lá na frente, o carro azul está mais atrás. Isso não significa dizer que o carro azul não esteja acelerando mais que o carro vermelho. Porque quando o carro azul acelera, e ele acelera bastante, ele, com o tempo, ele vai alcançando o carro vermelho. Porque, por mais que tu esteja mais atrás, a aceleração faz com que... E essa aceleração ela pode ser tanto do ponto de vista individual, uma atitude apenas do carro, mas também pode ser uma atitude coletiva. Uma atitude coletiva é onde a instituição se coloca à disposição, onde os professores se colocam à disposição, os colegas se colocam à disposição para que a construção ela seja coletiva e para que esse avanço, para que essa aceleração possa equiparar, para que os dois estejam numa mesma distância nessa corrida, digamos. Eu acho que defasagem pode ter esse significado. O outro significado é que, ao longo da graduação, vão surgindo diversos problemas, vão surgindo diversas questões. E esses problemas, eles são superados com algumas maneiras, né? Através de algumas maneiras. Uma delas é a assistência estudantil, por exemplo. A assistência estudantil faz com que o aluno, né, que egressa de escola pública, de baixa renda, ele consiga, de alguma maneira, manter a sua subsistência escolar, ali, digamos, com materiais, para que ele possa acompanhar, para que ele possa se esforçar e, a partir daí, ter uma aceleração maior, e essa aceleração maior poder colocar ele em pé de igualdade. Por outro lado, às vezes essas políticas públicas ali da própria universidade, essas ações afirmativas, né, elas acabam falhando, sendo insuficientes porque o contexto de desigualdade ele é muito grande. E aí, essa desigualdade, esse contexto, ele faz com que muitos alunos que ingressam por ações afirmativas, sejam eles negros ou brancos, mas principalmente de baixa renda, acabem ou postergando a data da sua formatura, ou mesmo vindo a desistir do curso. Eu mesmo tive alguns colegas que trocaram de curso, né, que não se sentiram em nenhuma medida, não se identificaram em nenhuma medida com o direito. E aí são colegas brancos e colegas negros, mas todos cotistas, que tiveram que fizeram esse movimento. Claro, obviamente que de repente pode ter acontecido com algum outro que entrou para o processo universal na mesma época que eu, por exemplo.
Eu só não tenho conhecimento, né? Mas eu conheci alguns que trocaram de curso. Alguns que trocaram logo no início, que trocaram no meio ou que trocaram no final. E uma pessoa que simplesmente desistiu. Uma aluna negra, daí no caso. Mas então, eu acho que sim, eu acho que tem essa defasagem do ponto de vista estrutural, por uma questão estrutural. Isso não significa dizer que não há, que o esforço desse aluno que entrou por cotas é menor, na verdade o esforço ele é maior, talvez o dobro, para que as coisas se equiparem. E eu gosto de pensar, né, que o corpo que está, para ficar nessa idade física ainda, o corpo que está em movimento, ele tende a se manter em movimento. Então, não importa, ainda que precisa se ter uma atenção para o fato da origem, né, da origem da pessoa, para que tu possa dar instrumentos para que ela se desenvolva, mas o importante é que esse movimento ele seja contínuo, esse movimento de aperfeiçoamento, né, ele seja contínuo. E essa continuidade é que vai dar o tom, de se essa pessoa está conseguindo desenvolver bem do ponto de vista individual, coletivo, tanto na graduação, como também do ponto de vista da carreira, né? Então, a defasagem essa defasagem, como eu disse, ela não é o principal que deve ser analisado, mas eu acredito que com o passar dos anos dentro da faculdade, há uma equiparação. E muitas vezes, como aquele corpo está em movimento, em maior movimento, há até uma certa superação em diversos aspectos. Porque para ser um bom jurista, pensando aqui no direito, né, para ser um bom jurista é muito importante que a gente tenha algum conhecimento de vida. É muito importante que esse conhecimento de vida ele possibilite para que esse intérprete, para que esse sujeito do direito, ele possa pensar numa pluralidade de pessoas, pensar numa pluralidade de situações. E isso é muito importante, né, para um sujeito que se pretende estudar direito, que se pretende seguir carreira jurídica, ou mesmo adentrar em um mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica. Então, eu penso que a defasagem mas ela deve ser vista como potência para criar novas possibilidades, porque quanto maior conhecimento, que não aquele conhecimento padrão, mais diversa é a criação de saídas para as mazelas que nós temos na sociedade. Muito obrigada, Michele. De fato, a experiência de vida conta muito. E para um jurista, eu acho que também eu concordo que seja fundamental. Então, assim, tem mais uma pergunta para a gente fechar aqui o nosso xirê, né, a nossa roda de conversa. Professor Lúcio, né, ou também, fiquem à vontade, por favor. A gente tem uma pergunta, a última pergunta é do Cauê. Ele pergunta assim: se o destaque, a caminhada sofrida rumo ao ideal de sucesso e empoderamento de pessoas negras colabora, de alguma forma, com a manutenção do racismo estrutural, ou enseja lições inspiradoras? Eu acho que as duas coisas, né, Janete? Depende de caso a caso. Eu gosto muito da Bell Hooks. A Bell Hooks está aqui, né? Eu acho que vocês estão fazendo isso aqui no núcleo, erguer a voz, né? A gente precisa erguer a nossa voz. É aquilo que a Grada Quilomba fala muitas vezes, ela cita muitas vezes aquela imagem da Anastácia, a escrava Anastácia, onde ela tem o quê? Uma máscara que impede que ela fale. Então, se o nosso sucesso é um sucesso que fala por nós, digamos, a Janete fala por nós, o Lúcio fala por nós, o Richelli fala por nós, a Juliana fala por nós, de certa forma está rompendo
com algum aspecto deste racismo estrutural. O racismo estrutural ele se mantém por uma ideologia. Então, essa ideologia, quando o Richelli chega a dar aula dentro de uma universidade e impõe, digamos, um conteúdo cujo, né, o objetivo é fomentar a emancipação do povo negro, está rompendo com a ideologia do racismo estrutural. Tá? Então, nós estamos, de certa forma, assim, nós estamos enfraquecendo esse terreno. Contudo, como diz a Bell Hooks, a representatividade, por outro lado, ela é uma representatividade vazia, e nós conhecemos diversos casos aqui no Brasil, quando ele ou ela, né, digamos assim, se afasta do seu papel de colocar, né, de forma muito franca, as mazelas pelas quais a população negra passa em nosso país. Tá? Então, respondendo à pergunta do Cauê, muito bem feita, diga-se de passagem, nós, negros e negras, como disse a Juliana, temos plena consciência de que estamos no caminho, numa construção. Nós não vamos voltar mais atrás, isso é certo. Tá? Não adianta, nós não vamos arredar o pé. Ah, mas vão nos bater, vão nos tirar os empregos, não importa. Tá? Nós temos aquilo que é importante, que a gente não esqueça nunca. Nós temos dignidade, nós temos que nos olhar no espelho todos os dias, né, Janete? E dizer, nós somos capazes, nós somos lindos, nós somos belos, nós não temos que ter vergonha disso. Né? O sistema, o racismo estrutural, até isso ele quis nos arrancar. Por muito tempo foi assim que a gente se achava feio, com cabelo na sala de aula. Isso já está mudando. Quando isso muda no tecido da sociedade, né, Juliana e Richelli, já há sinais que não tem mais volta, compreende? Então, assim, a FMP vai ter que contratar professor daqui a 3 anos, 5 anos, não sei quando é que eles vão tomar a consciência do fato de que eles estão entrando na história como uma instituição racista, outras instituições vão ter que tomar consciência disso. Essa mudança já está acontecendo, cedo ou mais tarde, isso vai vir à tona. Então, eu insisto, né, sobre a representatividade. E aqui, neste núcleo, né, Juliana, todos vocês têm responsabilidade de seguir firme nos estudos e motivar outras pessoas para que sigam firmes nos estudos, né, Richelli? Porque o nosso papel, além de emancipar o coletivo, é emancipar o sujeito. Não existe emancipação do coletivo sem emancipação do sujeito. Né? Então, a Juliana era importante porque a Juliana se emancipou enquanto sujeito e ela contribui para o coletivo. A Janete se emancipou enquanto sujeito, contribui para o coletivo. Richelli se emancipou enquanto sujeito, contribui para o coletivo. Então, nós temos que acreditar nas pessoas, compreende? É aquilo que o Fanon diz, né, Janete, muitas vezes. O sistema colonialista, ele é tão forte, mas tão forte, que o sujeito negro e o sujeito, a mulher negra e o homem negro, muitas vezes ele não vê defeitos no colonizador. Ele é treinado para ver defeitos no colonizado, no seu irmão, na sua irmã. Dentro deste núcleo de pesquisa antirracismo aqui da faculdade, nós não admitimos esse tipo de comportamento. Todos nós temos que promover uns aos outros. Todos nós, de alguma forma, temos que enxergar alguma qualidade no outro irmão. Isso, por si só, já rompe com o racismo estrutural, porque o racismo estrutural quer que a gente odeie o outro irmão, compreende? Que eu odeie a Janete, a beleza, a inteligência da Janete, quer que eu odeie a beleza e a inteligência da Juliana, quer que eu odeie a beleza e a inteligência do Richelli. O que nós estamos fazendo aqui já é feito nos Estados Unidos há muitas décadas, já é feito em outros locais há muitas décadas. Nós estamos nos emancipando. Né? Nós estamos dizendo o seguinte, olha, foi como a Juliana disse, nós respeitamos os brancos, nós respeitamos os árabes, os ciganos, mas nós nos respeitamos também. É importante dizer isso, né? A gente se respeita também. E se respeitar é se amar. Né? Eu me olho todo dia no espelho, como eu sou bonito, como a minha mãe pode ter colocado um homem tão bonito no mundo? É isso. Um homem tão inteligente, como eu sou inteligente. Como é bom a gente dizer isso para nós, sabe? Como é bom, porque o sistema racista, ele quer exatamente que a gente não pense assim. Tá bom? Então, e nos cobrar, né, Janete? Nos cobrar. Dá para fazer mais alguma coisa? Vou fazer idiomas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, compreende? Nos fortalecer enquanto sujeitos. Tá? E lembrando sempre que por trás de nós tem toda uma ancestralidade, como diz a Bell Hooks, né, porque o nome dela faz referência a um ancestral, Bell Hooks em minúsculo, né, não é um nome
né? Ela tem bell hooks em minúsculo em homenagem ao ancestral dela, salvo engano, a vovó dela. Tá? Ou como diz a Patrícia Hill Collins, de certa forma, a intelectual negra, não é que passa pela universidade, mas é que pensa a realidade da sua população. Por isso que nós todos aqui que estamos no nosso núcleo, nós somos intelectuais. Intelectuais. A Juliana é uma intelectual, a Janete é uma intelectual, correto? O que a gente precisa de uma formação acadêmica para conseguir trabalho, mas já somos intelectuais. Pensar sobre a nossa realidade de forma crítica já nos torna, né, intelectuais. Então, finalizando, eu gostaria também de dizer o seguinte: eu estou muito, muito feliz, muito assim, ó, emocionado com o trabalho que o nosso GT de eventos tem feito. Na pessoa da Janete, do Cauê, da Diana, da Rovana, da Maria Vitória, eu cumprimento a todos os nossos GT de eventos. Vocês são sensacionais. Eu sou uma pessoa... eu acho que às vezes eu sou iluminado. Além de ser bonito e inteligente, eu sou iluminado. Compreende? Porque é isso. Eu só tenho pessoas muito boas à minha volta. Compreende? Pessoas muito competentes, pessoas muito eficazes, pessoas que tocam. A Juliana sentiu a energia, não, Juliana? Certamente, entre nós há diferenças, né? Um torce pelo Grêmio, o outro acha que tinha que ser mais conservador, o outro acha que... Mas, no que diz respeito ao objetivo, que é a emancipação no nosso coletivo, não há o que se falar, só elogios. Tá? Então, aproveitando a oportunidade de público, assim, dizer o quanto eu estou orgulhoso do nosso grupo de eventos, juntamente com todo o conjunto, né? A coordenação. Aqui, uma homenagem à Ana. Olha só, a Ana é uma menina negra, né, Richelle? Que dá aula de idiomas para nós. Idiomas. A Ana é uma mulher negra que dá aula de idiomas, uma estudante aqui da faculdade que dá aula de idiomas. Olha a potência dessa gente. Como é que a faculdade não tem um espaço para essa gente? Como é que as outras faculdades privadas não se deram conta? Mesmo uma análise econômica do direito, né, Richelle? Uma análise econômica do direito. Se eu abrir um espaço para uma professora negra, se eu contratar a Juliana para dar aula na FMP, se eu contratar a Juliana para dar aula na PUC, se eu contratar a Juliana para dar aula na Ritter, nem sei se é mais Ritter agora, né? Vai chamar alunos negros, que significa que vai ter tchim-tchim, grana, money, compreende? Então, uma análise econômica das políticas antirracistas também é nesse sentido, quer dizer, todo mundo sai ganhando. Eu acho que a nossa análise aqui tem que ser uma análise da ética da proteção da diversidade humana, né, Etienne? A análise econômica, ela fica em segundo plano, mas a nossa análise é no sentido de transformar pessoas. Por isso que o nosso projeto é vivo, por isso que o quilombo acadêmico é uma realidade. Independente da minha presença ou não, independente da presença do professor Alejandro ou não, vocês vão dar continuidade a este belíssimo projeto. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Então, eu só quero aqui, vamos finalizar o nosso evento, mas eu quero lembrar aos participantes que tem a ficha, né, de presença, para que possa emitir o certificado. O link foi postado no chat, fiquem à vontade, por favor. E quero agradecer aos nossos palestrantes, né, por todas as contribuições nesse tema tão pertinente, mas mais do que isso, né, foi um encontro onde vocês colocaram o coração, assim, vieram de coração aberto, né, compartilhando as suas vidas. E é tão difícil a gente falar, né, mas é tão importante também, porque traz uma leveza e a gente também contribui muito para a experiência do outro, que não tem muitas vezes a ideia, né, da proporção da realidade da outra pessoa. Então, foi realmente, quando eu falo, né, como já nos ensinaram os nossos ancestrais, repito, né, essa encruzilhada é um lugar de encontro, de troca e de reciprocidade, porque todos aqui, com certeza, aprenderam muito, né, com essas trocas que nós tivemos. E eu agradeço igualmente a todos que estão nos assistindo, a todos que, né, com seus comentários, suas contribuições no nosso chat, com as suas perguntas, enriqueceram ainda mais o debate de hoje. Muito obrigada. Agradeço também a todos que fizeram esse momento ser possível. Então, nossos coordenadores, professor Luz, professor Alejandro, o Richelle, são os coordenadores do núcleo, ao coordenador do GT de eventos, o Cauê, a coordenadora do GT de escrita acadêmica, Diana, e a coordenadora do GT de inglês, a Ana, e a todos que estão participando do núcleo, que estão entregues a essa proposta, fazendo com que tudo isso seja possível, porque é importante, sim, ter esses espaços para que a gente possa pensar em como contribuir, como construir também um caminho para um mundo novo e melhor.
onde as pessoas se reconheçam, né, e se tratem numa outra relação, uma relação que ainda nem existe, uma relação de humanidade. E nesse sentido, eu quero convidar vocês também que estão assistindo a nos seguirem no nosso Instagram para acompanhar as nossas publicações, a nossa agenda, e convido a todos para estarem conosco também no dia 31 de maio, às 19 horas, aqui no YouTube. Teremos um outro momento, um outro debate tão rico quanto este, e o tema será Novas Formas Discriminatórias. Estão todos convidados a participar. E esse momento que a gente teve agora, enquanto vocês falavam e compartilhavam toda essa experiência, também eu quero só agradecer também a Juliana, porque a Juliana, acho que os outros membros não sabem, ela ficou doente, ela está bem ruinzinha, e hoje ela veio aqui compartilhar conosco, né, a sua história, a sua experiência, né, nos ensinar tanto. Muito obrigada pela tua disponibilidade em compartilhar o teu tempo conosco. Enquanto vocês falavam, todos vocês, me lembrei daquele poema da Maya Angelou, e eu não vou falar todo o poema porque ele é grande, mas o nome do poema é Ainda Assim Eu Me Levanto. E eu sinto vontade de dizer porque eu achei que tem muito pertinente. Ela diz no poema: eu sou um oceano negro vasto e irrequieto, deixando para trás noites de terror e medo, trazendo os dons que os meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravizados. E eu acho que vocês representaram justamente isso, né? Vocês são o sonho de muitos que vieram antes, assim como todos nós. Então, muito obrigada por esse momento, por esse evento. Uma boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado. Inesquecível.